Boa noite, pessoal. Como sempre, né, estamos aqui na segunda-feira para fazer o nosso aulão, né? Normalmente a gente fala bastante aí dos temas da computação, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho aí da parte aí mais contábil, da parte fiscal, né? Como vocês sabem, eu trabalho nessa área, né? Eu sou TI, né? Eu sou cara da computação, mas eu tenho formação na área contábil, então a minha especialidade ela tem muito a ver aí com a parte contábil, e nas empresas que eu presto serviço, a gente sempre está trabalhando aí com essas questões, né? Tanto é que a gente tem várias aulas aí de contabilidade, da parte fiscal mesmo, nos nossos aulões, tá? Então, a gente já falou em um primeiro momento sobre a reforma tributária, né, e alguns impactos, e hoje a gente veio trazer aqui uma noção maior, uma noção mais completa do que é essa reforma tributária aí, para tentar entender isso no todo. Então, a gente planejou um material aqui que eu acredito que não dará tempo de nós passarmos aqui todo o conteúdo hoje, mesmo porque isso foi apresentado num workshop que durou aí em torno de 3 horas. Mas o que vamos fazer, vamos seguir e ver até onde que dá para ir, tá certo? E aí, depois a gente, numa outra aula, daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente marca aí um novo momento para continuar falando sobre isso aí, porque isso vai impactar bastante nossa vida aí no dia a dia. Primeiramente, eu quero só, porque às vezes a gente fala muito dessas questões aí, e isso às vezes acaba caindo num viés político, né? Ah, isso é por causa disso ou daquilo, de tal partido, ou de tal candidato. Então, assim, eu quero só deixar claro que o que eu estou trazendo aqui é o que está na legislação, independentemente de um viés político. Então, assim, a gente não está aqui, né? Não, assim, pelo menos eu aqui não vou entrar em detalhes de quem ou, né, de onde está vindo isso aí, não. Mesmo porque essa reforma tributária já vem de outros mandatos aí que sempre vamos falar assim, vem sendo sempre discutido, não só agora nesse mandato atual, mas isso já vem de outras épocas, tá? Então, por isso, né, eu já estou falando um pouquinho sobre isso aí, porque às vezes acaba indo para um lado político, e hoje, né, não vamos entender o que está lá, o que a lei diz e o que nós precisamos fazer. E se isso vai prejudicar ou facilitar algumas pessoas, de acordo com o lado político, nós não vamos entrar nessa discussão aqui, tá? Então vamos lá, vamos entender então como é que funciona isso. Teoricamente, isso vai revolucionar a forma como a gente paga os impostos no Brasil, tá? Então, isso aí. Então, olha só, gente, hoje, só para a gente entender rapidamente como é que funciona os nossos impostos, os nossos tributos. Então, hoje a gente paga imposto sobre consumo, né? Então, ou seja, tudo que a gente compra, né? Tudo que a gente compra, tanto em relação a mercadorias e a serviços, isso é tributado com alguns impostos. A gente também paga imposto em cima do patrimônio, tá? A gente tem um carro, a gente paga imposto, a gente tem casa, a gente paga imposto, a gente tem propriedade rural, a gente paga imposto, tá? E a gente paga imposto sobre a renda é sobre os valores que a gente recebe, né, sobre os nossos rendimentos. Isso pode ser de diversas fontes, pode ser a renda que a gente recebe pelo nosso trabalho mensal, pode ser a renda que a gente recebe de aplicações financeiras. Então, não interessa de onde vem a renda, mas hoje essa renda é tributada baseado num regulamento aí. E a gente também paga encargos trabalhistas. Quem tem vamos dizer assim, carteira registrada, né, quem é funcionário de uma empresa, paga lá os encargos trabalhistas. Não só quem é funcionário, mas os donos das empresas também pagam os encargos trabalhistas sobre a folha de pagamento. Então, a gente está só falando assim, onde é que incide hoje os tributos. Então, a gente pode dividir todos os tributos que são pagos hoje em 4 grandes áreas.
a gente paga sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os encargos trabalhistas, né, sobre aquele salário, sobre a remuneração que a gente recebe do nosso trabalho aí, né, tá até errado a palavra trabalhista aí, né, gente, depois eu preciso consertar aí no meu slide. Tá, então vamos lá entender. E esses tributos, eles são divididos em 3 esferas, né, a gente tem aí a parte da União, a parte do Estado e Distrito Federal e a parte do município. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né, parte dos tributos são pagos, né, para o ente federativo, né, para a União, parte é pago ao Estado e parte desses tributos são pagos ao município. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, quando a gente paga, quais são os impostos que nós pagamos para a União? Sobre consumo, vamos lá. Consumo, eu vou lá no supermercado, compro uma mercadoria. Compro arroz, feijão, compro queijo, o que for, tá? Então, sobre essas mercadorias que a gente vai consumindo, compro bebida, né? Então, não interessa. É consumo. Aí a gente paga o quê? Hoje, para a União, a gente paga o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente paga o PIS, a gente paga a COFINS, que é um outro imposto. Esses 3 vão para a União. Para o Estado, a gente paga o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse aí é sempre pago ao Estado. E para o município, a gente paga o ISS. Então, esses são os impostos relacionados ao consumo, tá? Agora, impostos relacionados ao patrimônio, né, sobre aos bens que nós possuímos, tá? Pessoa, tanto faz pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, para a União, a gente paga ITR. ITR é o imposto sobre a propriedade rural, quando você tem aí uma fazenda, um sítio, então, e esse ITR, ele vai para a União. Para o Estado, quando sobre patrimônio, a gente paga o IPVA e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa Mortes e Doação. E a gente paga para o município o IPTU, que é o Imposto Predial, Territorial e Urbano, né, que a gente paga quando a gente tem algum imóvel, uma casa, 2 casas, né, então sobre a nossa residência, normalmente, até quem aluga um imóvel, normalmente tem que pagar o IPTU, e o ITBI, que é o Imposto sobre bens, também, que é um outro modelo, que a gente vai falar dele um pouquinho aqui. Além disso, nós pagamos os impostos sobre as rendas. Então, o que é isso? Se quando eu recebo renda, quando eu recebo dinheiro, eu pago o imposto de renda, a gente normalmente chama de IRPF, pessoa física. Então, a pessoa física paga o imposto de renda. A pessoa jurídica, que são as empresas, ela paga o IRPJ, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, e ela também paga contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando ela faz a apuração do lucro, ela paga aí a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro que ela obtém, certo? E esses impostos, imposto de renda, IRP, né, tanto faz pessoa física ou jurídica, eles são pagos para a União. Tanto é que quem normatiza, quem toma conta disso aí, né, é a Receita Federal. Quando se fala em imposto de renda, a gente sempre, né, quem vai restituir imposto, quem vai declarar imposto, isso tudo vai, né, para a Receita Federal. Tá tranquilo? Encargos trabalhistas, quais são os encargos? Eu não coloquei aqui, mas o principal é o INSS, né? Que é quando você recebe seu salário, você paga INSS, mas eu não entrei em detalhes dos encargos trabalhistas, por quê? Porque quando se fala em reforma tributária, por enquanto, a parte trabalhista está meio que parado, não tem assim nada definido, tem alguns rascunhos, mas não tem nada de oficial ainda tratando sobre essa nova reforma do trabalho. Existe aí até alguns comentários sobre o que seria essa reforma aí, mas por enquanto nós não temos nada de oficial,
Tá? Aí eu quero falar aqui com vocês, olha só, sobre isso aqui, ó. Quando nós falamos em reforma do patrimônio, em patrimônio, nos tributos de patrimônio e de renda, esses tributos vêm nomeados. Quero dizer o seguinte, quando você vai pagar o IPVA do seu automóvel, quando você vai pagar o ITR da sua propriedade rural, quando você vai pagar o IPTU da sua casa, né? Quando você paga o imposto de renda, que às vezes vem descontado lá no seu contra-cheque, no seu lerite, eles vêm especificado bonitinho, para falar assim, ó, vamos imaginar que você ganha aí 10 mil reais por mês, lá no seu trabalho, e quando você pega o seu lerite, está escrito lá numa linha do lerite, imposto de renda retido na fonte e o valor. Então ele traz aquele imposto nomeado e direitinho. Então você bate o olho e você sabe exatamente o valor que você paga por esse imposto. Tá? Então isso aí não tem assim muita complicação de entender o valor que você está pagando de imposto. É bem, se você sabe direitinho o valor que você está pagando pelo ITR, pelo IPVA, pelo ITCMD, tudo isso são valores que vêm nomeados, vêm escritos bonitinhos, tá? Agora, o que acontece, gente, é que quando vai para a parte de consumo, quando você compra mercadorias ou serviços, então a gente não consegue dizer exatamente o valor que está sendo pago do imposto. Então, se você chega no supermercado, por exemplo, e faz uma compra lá de vários tipos de produtos, quando você pega aquele cupom fiscal ou a nota fiscal eletrônica ali, né? Ou a nota fiscal eletrônica do consumidor, que é como se fosse o cupom fiscal, lá vem simplesmente, você está pagando, você está fazendo uma compra no supermercado de R$500 e simplesmente você está pagando R$500, mas você não sabe daqueles R$500 que você está pagando, quanto é que você está pagando de imposto. Você não tem essa noção. Né? Para ter essa noção, você teria que ter um conhecimento tributário desses impostos para então entender isso aí, né? Mas principalmente o consumidor final, ele não consegue visualizar qual esse valor de imposto, até porque ele vem embutido já no preço. Quando você paga lá, você faz sua compra, esses impostos vêm embutidos. Tá? E aí, o que acontece? A principal característica da reforma tributária do consumo, né, porque nós vamos ter vem aí a reforma do consumo, do patrimônio e da renda. Então, a principal característica é que quando a gente fala agora de reforma tributária do consumo, a gente vai ter, né, nós teremos novos impostos, e esses impostos serão nomeados bonitinhos, tá? E o valor dele vai ser especificado. A gente vai, no final, quando isso tudo for implementado, quando essa reforma toda tiver já, como acabou de dizer aqui, tudo funcionando, né? Porque ela não vai simplesmente acontecer do dia para a noite, ela vai começar agora, em 2026, e vai se encerrar em 2033. Então, a gente tem aí pela frente, são 8 anos, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. São 8 anos de transição. Né? Então, simplesmente hoje acaba um imposto e começa outro, não. É uma fase de transição bastante complexa, principalmente para as pessoas aí que estão envolvidas com a comercialização e prestação de serviço, tá? Então, isso vai envolver todo mundo que tem, por exemplo, um comércio ou que presta serviços para alguém. Quem não vai ser afetado diretamente pela reforma do consumo é aquela pessoa que é apenas funcionário. Então, esse aí, pela reforma do consumo, não, tá? Ela não vai estar sendo afetado. Eu não falei, gente, mas depois o Thiago vai disponibilizar esse material para vocês aí, tá? Isso que a gente está falando aqui, depois ele coloca esses slides para vocês aí, tá? Então, essa reforma tributária, ela vai ser faseada, né? Ela vai ter algumas fases, na realidade, ela já está acontecendo, tá? E aí foi colocado assim que ela seria 3 fases, a fase 1 do consumo, a fase 2 da renda e a fase 3 do patrimônio. A questão é que as 3 fases já estão acontecendo automaticamente, tá? Elas já vêm sendo implementadas.
Tá? Não significa, então agora está tendo só a reforma do consumo? Não, todas elas estão acontecendo de forma simultânea, tá? E aí, gente, como é que funciona? A reforma do consumo, ela está sendo trabalhada aí na emenda constitucional 132. Essa emenda constitucional, ela fez o quê? Ela já foi aprovada lá em 2023. A emenda constitucional fez o quê? Alterou a Constituição Federal e falou, ó, você tem que mudar a forma de tributar o consumo. Né? Né, na emenda constitucional foi simplesmente feito isso, fala, ó, ao invés de você cobrar esses impostos aqui, ó, ao invés de você cobrar ICMS, IPI, o PIS, a COFINS, então, esses impostos que a gente estava falando aqui, ó, ao invés né, deixa eu só voltar aqui, ó, ao invés de cobrar esses impostos aqui, ó, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, você vai cobrar outros impostos, né? Então, a reforma nessa fase aqui, ó, do consumo, a emenda constitucional veio e disse isso. E a lei complementar 214, que foi aprovada agora em 2025, em janeiro de 2025, ela está lá já aprovada em todas as esferas e sancionada já pelo presidente, ou seja, ela está já regulamentada, tá? Não tem assim nada de, precisa de aprovação de alguma etapa, não precisa. Ela foi, então, aprovada na Lei Complementar 214, que é a lei que realmente nos mostra o que vai ser essa reforma, tá? Além disso, a gente tem aí também, junto, que está junto com esse aí, o projeto de lei 108, que faz algumas regulamentações em relação ao consumo, mas que fala bastante da reforma do patrimônio. Então, esse projeto de lei já passou pela Câmara do Senado, tá? Que fala também da reforma do consumo, mas também da reforma do patrimônio. Lembrando que patrimônio é IPTU, IPVA, tá? Com relação à reforma da renda, também ela está acontecendo. Eu acho que talvez vários de vocês já ouviram dizer aí que a partir do ano que vem nós vamos mudar a forma de pagar imposto de renda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Só para que vocês conheçam como é que ficou esse novo formato. Tá? Muita gente às vezes tem algumas dúvidas aí, vai pagar mais imposto, não vai? Aí você vê aquela pergunta, vão pagar mais ou menos imposto? Depende do quanto você ganha, né? Depende do quanto você ganha, simples assim. Se você ganha muito, eu vou dizer assim, ó, se você ganha acima de 50 mil reais por mês, você vai pagar mais. Se você ganha até 5 mil reais por mês, você não paga mais nada. Acabou, tá? Dando uma simplificada nesse regulamento aí do imposto de renda, é assim, hoje quem ganha acima de 3 mil, um pouco 2.900 e alguma coisa, depende aí do que pode ser deduzido, das deduções com dependentes, mas quem ganha aí, para simplificar, quem ganha acima de 3 mil já começa a pagar imposto de renda. Às vezes não paga porque tem um dependente, né, e aí essa dependente pode ser filho, esposa, mas teoricamente acima desse valor já começa a pagar, né? Agora não, agora a partir de 2026 você vai pagar imposto de renda só se sua renda, não vamos dizer salário não, tá? Só se sua renda for maior que 5 mil. Porque lembra que renda não é apenas salário, tá? Envolve outros rendimentos que você pode ter e isso aí, a declaração de imposto de renda é que vai ver isso aí, tá? E quem ganha de 5 mil para cima, aí entra na escala progressiva. E quem ganha acima de 50 mil, né, quem tem uma renda maior que 50 mil reais por mês, aí sim vai ter uma alíquota maior de imposto, vai pagar uma fatia maior de imposto. Então, se eu tiver que resumir, o imposto de renda é isso, tá? Então, são essas 3 fases aí que a gente vai ter. Então, ó, a reforma do patrimônio, que a gente fala do IPVA e do ITCMD, ela, né, a gente já falou que o IPVA é de competência dos estados, mas quando se trata do IPVA, que são os veículos
né, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, acho que todos vocês, né, estão acostumados com esse termo aí, ele vai mudar no seguinte sentido, ele vai ser progressivo e ele pode ser maior em função do impacto ambiental que aquele veículo causa. Ainda está sendo trabalhado como é que vai ser isso. E outra grande questão é que os veículos aquáticos e os veículos aéreos antes não pagavam esse imposto. Quem tinha um barco, uma lancha, um jato, né, essas pessoas não pagavam o IPVA, que era a propriedade sobre esse tipo de veículo, e isso agora vai ser incidido, tá? Essa grande questão aí do IPVA, tá? Ainda tá, começa o ano que vem? Não. Ainda precisa normatizar, não está definido ainda essas faixas direitinho. O que se sabe é que a mudança vem em cima dessas questões aí. Com relação ao ITCMD, que é o imposto de transmissão, é o imposto de doação, sabe, de causa-morte, quando é da herança, imposto sobre a herança, para simplificar isso aí, né? A competência disso era do estado onde acontecia o inventário. Então, vamos imaginar que o seu pai ou sua mãe venha a falecer e você, né, vai herdar né, vamos supor que eles tenham herança, que vai distribuir aí entre a família, entre os irmãos, né, irmãos e irmãs, e aí isso acontecia onde ocorria o inventário. E agora, isso vai acontecer aonde o doador tiver domicílio, tá? E a alíquota é progressiva, ela é um pouco, quanto maior a herança, mais vai pagar, tá? A herança pequena, aí ainda também não está definido direitinho a faixa de valores, mas é isso, com relação né, a esse tipo de imposto, que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão e causa-morte. O IPTU, que também faz parte aí do patrimônio, né, que é do município, é o que você paga para o município, a mudança que vem sendo prevista para esse tipo de imposto aí, esse tipo de tributo, é que o prefeito possa fazer atualização por decreto sobre a base de cálculo do IPTU. Normalmente hoje é em torno de 4% do valor do imóvel. É igual normalmente o valor de automóvel do IPTU, né? Mas antes, para ele fazer esse decreto, isso tinha que passar pela Câmara dos Vereadores, para os vereadores aprovar, tinha todo um processo aí, e de acordo com o que vem por aí da reforma tributária, o IPTU vai poder ser atualizado por decreto. Isso significa que o prefeito, né, mais lá o pessoal do executivo ali municipal, vai poder normatizar isso aí. É claro que ele não vai poder chegar lá falando, agora é 10%. Não, existe tolerâncias, tá? É a mesma coisa do ISS, que é o imposto sobre serviço, existe um valor mínimo e um valor máximo que eles podem trabalhar isso aí, tá? Então, o IPTU, por enquanto, é isso que a gente tem. Agora, sobre o PLP 108, que é o projeto que, além de tratar um pouco sobre a reforma do consumo, também fala aí do imposto sobre a herança e doação, tá? Seguinte, esse PLP estabelece a criação do comitê gestor do IBS. A gente vai falar sobre IBS agora mesmo, então não vou entrar muito nisso aí não, que o IBS é um dos impostos da reforma, tá? Da reforma do consumo. Ele estabelece também a alíquota de referência, né? A gente vai falar um pouquinho, vamos deixar para a gente entender isso agora mesmo, e ele estabelece o split payment. O split payment, já começando a falar um pouquinho sobre ele, é o seguinte, gente, hoje, como é que se paga o imposto? Vamos imaginar que você tenha um comércio e que você está no lucro real, que é aquela forma onde há formato mais complexo de contabilizar e de calcular os valores, né? Então, se você está no lucro real hoje, como é que funciona? Mais ou menos assim, ó. Você compra uma mercadoria, se ela te dá crédito, se você compra uma mercadoria, imagina um supermercado,
supermercado bem grande, tá? Um supermercado grandão, porque lucro real são empresas maiores, tá? Imagina um supermercado aí, um hipermercado, ele vai lá e compra uma mercadoria de um fornecedor. Aí ele vai vender essa mercadoria lá para o consumidor final. Então, quando ele compra, ele tem um crédito, ele ganha direito a um crédito por essa compra, né? Em cima de ICMS, PIS, COFINS. E quando ele vende, ele gera um débito desses mesmos impostos, tá? Ele vai gerar um débito. Então, o que ele faz? Ele comprou por 100, vendeu por 130, ele faz a conta do débito em cima do 130 e deduz o crédito do 100, né? Do imposto em cima de 100. E aí vai sobrar um saldo a pagar. Isso a gente chama de apuração de imposto. Apuração, né? Então, a apuração funciona mais ou menos assim. E aí ele vai e paga, né? Ele faz a apuração e paga. A questão é que essa apuração, ela funciona no que a gente chama de regime de competência. Você pega tudo que ocorreu dentro do mês, tudo que você comprou naquele mês, tudo que você vendeu naquele mês, faz a diferença de um para o outro e no mês subsequente, no próximo mês, você vai e paga o saldo devedor, né, do débito menos o crédito. Isso é o que é hoje, né, o formato atual dos impostos sobre o consumo. Aí com o split payment, que significa aí pagamento fatiado, pagamento parcelado, o que é isso? Significa que agora, quando você, imagina assim, você foi e vendeu uma mercadoria, você vendeu a mercadoria lá para o seu cliente. Quando o cliente for te pagar, se você vendeu, por exemplo, uma mercadoria, e nessa mercadoria agora o imposto é nomeado, vamos supor que a mercadoria custa 100 e R$28 é de imposto. Então, lá na nota saiu assim, 128. O cliente vai pagar 128 pelaquela mercadoria. Então, quando ele fizer o pagamento, 100 vai para você e 28 vai para o governo. Automaticamente, quando ele usar o sistema financeiro para fazer esse pagamento, quando ele usar o cartão de crédito, quando ele usar o Pix, tá certo? Só não funciona se ele pagar em dinheiro. Tá? Se for em dinheiro, aí tem que apurar, porque aí ele não tem como jogá-la já diretamente. Então, o split payment é um formato que, teoricamente, vai garantir que o Estado, que os entes federativos, Estado, União e municípios, recebam de forma automática já a parte que é deles de imposto, tá certo? Nesses novos impostos que surgiram aí. O ITCMD, que é o imposto sobre a herança, agora em Sueli, só concluir aqui, a gente já responde. O ITCMD, que é o imposto sobre a herança, ele vai ficar um pouco mais oneroso, tá? Por quê? Porque agora a base de cálculo para esse imposto é sobre o valor de mercado. Antes não era valor de mercado, era tipo uma tabela, igual tem valor de automóvel lá, tabela FIPE, fala, né? Hoje, aí o imposto você vai receber uma casa de doação. Então, a gente tem que ver o valor de mercado daquela casa e aí calcular. O ITBI, que é sobre transmissão de imóveis, né? É quando você faz, ele também será com base no valor de mercado, e não mais no valor venal, que é o valor de venda, tá? Porque às vezes você tem assim, você vai transferir um imóvel, você vai doar, já vai transferir um imóvel para o seu filho, né? Então, aí você tem que pagar o ITBI. Como é que funciona? Se você vendeu esse imóvel vamos pegar uma casa, 500 mil, você pagaria sobre o 500 mil. Mas imagina agora, você está vendendo esse imóvel por 500 mil, mas o valor dele seja 700 mil. Você está vendendo mais barato, mas você vai ter que pagar o imposto sobre o valor de mercado, tá? O valor que aquilo vale. É feita uma avaliação para ver sobre o valor daquilo lá. Bom, vamos lá, Suelen, pode falar aí, Suelen, sua dúvida. Boa noite. Boa noite. Então, a minha dúvida é assim, esse cálculo de imposto automático, por exemplo, na hora da venda da mercadoria, ele vai funcionar só para comércio ou para indústria também?
principalmente para a indústria, porque a indústria tem um nível tecnológico maior, né? Uhum. O comércio, dependendo do tamanho do comércio, às vezes se for um comércio que está no Simples Nacional, ele pode não optar por nada disso, né, e ficar do jeito que já era, né? Agora, indústria, quando se fala em indústria, normalmente ela tem um porte maior, e aí sim funciona bonitinho isso aí, esse pagamento parcelado. A indústria vendeu uma mercadoria lá para o revendedor, né? A indústria foi lá, vou pegar meu caso aqui, eu presto serviço para laticínios. Então o laticínio vai lá, fabrica aquele mundo de produto e vende para os revendedores, para supermercados, hipermercados, né? Para esses grandes atacadistas e varejistas. Então, quando ele pagar o laticínio, que é a indústria de leite, ele já vai, a indústria já vai receber o valor deduzido o imposto. O imposto será pago automaticamente no ato do pagamento. Nossa, perfeito. Entendeu? É assim, se o sistema é assim, esse é o que a gente é o que o governo anuncia, tá? Que isso vai funcionar bonitinho. Esse ano de 2026, que é o próximo ano agora, ele é o ano de calibrar esses sistemas. Então, significa assim, esses impostos, os novos impostos, vão começar a funcionar, mas num regime que a gente chama de teste. Ele vai ter valor, mas numa alíquota bem baixa. Tá? A gente vai falar dos dois impostos aqui, eles vão ser bem baixinhos, mas é a fase de calibragem, porque o governo vai usar esse ano de 2026 para ver se vai funcionar tudo do jeito que ele acha que vai ser, né? Claro que vão aparecer inúmeros desafios aí, tá? A gente sabe porque é uma quebra imensa de paradigma, e aí isso vai vindo fazer, os acertos serão feitos aí. Mas a ideia é que seja dessa forma. A partir do momento que você pagar, vamos dizer, a fase anterior, vamos supor, a partir do momento que o supermercado comprou da indústria, pagar a indústria só recebe a parte líquida já com os impostos deduzidos. Tá? Em todas as etapas da cadeia, todo mundo. Por exemplo, você foi lá no supermercado e comprou uma mercadoria e passou lá no caixa do supermercado. Vamos imaginar que aí agora o cupom vai vir escrito bonitinho o valor do imposto. E quando você passar seu cartão comprando lá no supermercado, ser consumidor final, o supermercado vai receber, né, na hora que você passar o cartão ali na maquininha, né, usando o sistema financeiro, o supermercado vai receber já deduzido o imposto. Entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Na teoria tá muito lindo, né? Teoria muito linda, mas igual eu tô falando, é uma coisa estratosférica, é uma coisa muito grande para acontecer. Pensa que isso tem que acontecer no Brasil inteiro. E tem lugares que nem tecnologia tem. É claro que nos lugares que não tem tecnologia, ainda vai. Porque isso para funcionar, o dinheiro tem que acabar. Concorda comigo? Né? Para isso funcionar bem, você vai ter que falar: não, agora não existe mais dinheiro, papel moeda, né? Porque se usar dinheiro, aí ainda continua do jeito que era, né? Tem que fazer as apurações. Gente, estão me ouvindo? Não sei se. Alô? Alô? Oi? Peraí. Sim, sim. Tá, né? É porque eu mexi aqui no. Bom, então vamos lá, gente, ó. Acho que deu para entender, né? Ainda, agora, eu acabei de falar aqui, ó, esse que eu falei, esse aqui foi do PL 108, e agora do 1087, que é o PL que está falando do imposto de renda, é isso que eu acabei de falar, ó, a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que recebem até 5 mil por mês, tá? Então, assim, ó, ganhou. Hoje é assim, se você tem um salário de 5 mil, na folha de pagamento já desconta imposto de renda. Se ganhar 5 mil certinho, a partir de 2026, não tem mais imposto de renda. É isento, não paga mais, tá? Mas, em contrapartida, outras coisas que eram tributadas que não eram tributadas, e aí a principal delas, que os empresários estão aí, né,
achando bastante complexo é a questão da tributação sobre a distribuição de lucros. Porque até então, o que é distribuição de lucros? Só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que você tem uma empresa, né? Uma empresa grande, tamanho grande, né? E aí, durante você, além de ser o dono, vamos supor que normalmente essas empresas têm sócios, né? Funciona assim, ó. Vamos supor que a empresa tem lá 4 sócios, uma indústria, tem lá 4 sócios, e aí todo mês aqueles sócios que trabalham na empresa recebem o que a gente chama de prolabore. Eles fazem a retirada prolabore, que é como se fosse o salário do dono, né? Na realidade é isso. É o salário do dono. Prolabore é quem é dono que recebe. Então vamos supor que ele receba lá, pega 10 mil por mês, cada um né, quem trabalha, não os sócios. Prolabore só tira quem trabalha na empresa. Às vezes você é sócio da empresa, mas você nem vai lá, né? Às vezes 4 sócios, mas só 2 que efetivamente trabalham ali mesmo. Então, aqueles 2 recebem prolabore, 10 mil por mês. Esse valor é tributado do imposto de renda, hoje já sem problema nenhum. Mas o que acontece é que a maioria das empresas, quando chega no final do ano, elas vão lá e fazem o balanço, né? Vocês são aí a maioria é da turma de contábeis, né? Grande parte, eu acho que é da turma de contábeis e de administração, então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, quando você chega lá e faz o balanço para apurar se aquilo deu lucro, né? Para falar, não, deu lucro ou deu prejuízo, o que acontece é que, se deu lucro, vamos supor, uma indústria fez o balanço e deu lá 500 mil reais de lucro. Esse lucro, ele pode ser dividido entre os sócios. Essa divisão é de acordo com a participação de cada sócio naquela empresa, né? Vamos imaginar que sejam 4 sócios que cada um tem 25% das cotas ali do capital da empresa, cada um tem 1/4, né? Aí, o que acontece? Eles vão lá, depois que apurou o balanço, faz uma reunião, e lá nessa reunião, né, que é a reunião para distribuição do lucro, eles fazem a ata falando, ó, então esses 500 mil vai ser dividido entre 4 partes, e cada um vai receber 125 mil. Isso chama participação nos lucros, tá? O que acontece é que, até então, esse dinheiro, que era o lucro da empresa dividido entre os sócios cotistas, né, os sócios ali da empresa, não era tributado pelo imposto de renda. Agora ele vai ser. Esse é o grande boom aí né, que muitos empresários estão aí realmente bastante, vamos dizer assim, estressados por conta disso, porque isso não cobrava imposto de renda. Um dono de uma empresa grande, por exemplo, né, os sócios chegavam lá, podia no final, lá no balanço, pegar R$1 bilhão e não pagava R$1 de imposto de renda sobre esse dinheiro. Agora vai pagar, né? Essa é a grande questão. O que aconteceu foi que, para poder conseguir a isenção até os R$5 mil para todos os trabalhadores, eles tiveram que tirar de um lado e pegar de outro. Então, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Eles foram lá agora e pegam sobre as grandes rendas, tá? Veja bem que não é aquele imposto sobre as grandes fortunas, não. Aquele era um outro de modalidade de imposto que você ia pagar como se fosse um IPVA. Aquele não. Você paga só sobre a distribuição do lucro que acontece uma vez a cada ano. Tá? Ou você pode até fazer mais vezes por ano, tá? Você pode fazer as assembleias, vamos falar assim, a empresa falar, cada trimestre a gente faz uma assembleia e distribui os lucros do trimestre. Pode ser feito. E aí, sempre que houver distribuição de lucros, esses valores serão taxados pelo imposto de renda. Tá? Beleza? Todo mundo aí tá entendendo? Tá indo bem, né? Então é isso, gente. Até então, o que a gente, né, sabe desses 4 setores. Mas aí, esse aqui é um exemplo prático aqui, eu vou até pular para a gente ir para esse aqui e dizer o seguinte, ainda tem alguma alternativa para esses grandes empresários fugir do pagamento do imposto de renda? Tem, ainda existe uma, por enquanto, que é as holds. É o seguinte, holding, aí eu até pus no título do slide, hold como alternativa. Diante desse cenário aí, ó, coloquei aí, ó, o que acontece? Você é sócio de uma empresa
e aí aquela empresa vai distribuir lucro. Então, ela distribui para você, que é pessoa física, e nesse caso, o dinheiro será tributado. O que pode acontecer é assim, ó, você ter uma hold. A hold é o seguinte, é uma empresa que é dona de outra empresa, né? Até, eu vou dar um exemplo aqui onde que eu trabalho. Onde que eu presto serviço aqui, na realidade, são 7 empresas, são 7 laticínios, e tem uma hold que são dona dos 7 laticínios. Ah, mas por que é assim? Isso é uma forma de blindar um pouco a pessoa física. Então, os laticínios não têm sócios que são pessoas físicas. Eles têm um dono, que é uma outra empresa, que é a Hold, que além de ser dono dos laticínios, é dono também de outras propriedades aí, né? E aí, quando distribui lucro, o lucro sai de uma das empresas para a Hold, e não para a pessoa física. E aí o que acontece é que a Hold pode reinvestir o dinheiro, né, já em reinvestir, sem fazer a distribuição de lucros para a pessoa física, e com isso não vai haver a tributação, porque essa tributação afeta apenas a pessoa física. Márcio, vamos lá, pode falar aí? Ô, professor Flávio, Isso. será que não seria isso daí o motivo de taxas dos Estados Unidos cobrando para os países aí? Se for isso daí, tem que rever direitinho para poder, né, meu? O governo do presidente aí, ele paga tudo, as dívidas aí que tem, não sei, porque tem que ver de onde que vem isso daí, porque as taxas que tá influindo isso daí, porque ele tá enfiando essas taxas aí. Por quê? Por qual pessoa que ele tá enfiando essas taxas que tem que cobrar? Seria isso? Bom, eu acredito que, se eu estou entendendo o que você está querendo dizer, você está falando, por exemplo, sobre essas taxas de negociações de um país com o outro, né? Sobre o SWIFT, que é a forma de pagamento de um país para o outro, que faz as conversões de moeda. Estou entendendo que seria isso, né? A dolarização, onde tudo, né? Não sei bem se é isso que você está querendo dizer. Se for, isso não tem muito a ver, não, porque isso aqui, essa legislação afeta apenas o Brasil. Tá? Porque Previdência é proteger o cidadão, as pessoas, né, do país. Agora, vem um negócio desse daí, meu, né, é uma coisa de doido, meu. Né? Porque tipo assim, se é um governo que é um governo republicano, sei lá, do Estado, do governo, do país mesmo, um cara que é estruturado no governo, aí tudo bem. Não entendi. Mas assim, é igual eu falei no começo. O cara entende isso daí, meu cara. Eu não vou entrar no viés político aqui, sabe? Até avisei isso antes para evitar assim, esses tipos de discussão. Eu estou aqui para assim, ó, a lei foi regulamentada, está aqui, a gente vai falar sobre ela. Se veio de fulano ou ciclano que está no governo, isso aí não é o nosso foco aqui, sabe? Então, por isso que até eu avisei no começo. Mas, assim, esse PL 1087 está aí, mudou o formato de tributar o imposto de renda. Né? É isso, mas imposto de renda para a renda do Brasil. Se a pessoa tem rendas em outros países, cada país tem o seu regulamento, tá? Cada país tem seu regulamento, isso não muda nada. Entendi, obrigado. Nada. A Patrícia aí também levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite. Só uma dúvida, no slide anterior tinha algo sobre dividendos, rendimentos de poupança farão parte da renda mínima. O senhor pode explicar, que eu não peguei muito bem aquele finalzinho? Ali, dividendos, rendimentos de poupança, essa partezinha aí. Aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, é porque esses LCIs e LCAs, esses CRIs e CRAs que você está vendo aqui, isso aqui são aplicações financeiras, esse LCI são aplicações que têm garantia do Tesouro Nacional, os CRIs são aplicações que às vezes rende melhor, mas que não tem garantia do Tesouro Nacional. Isso aqui é como se fosse um CDB, sabe, né? E aí você vai lá e faz aplicações financeiras.
né? E essas aplicações te dão rendimentos, tá beleza? Igual a poupança, você vai lá, aplica um dinheiro na poupança e isso te dá rendimento. Aí, muita gente está confundindo, porque fala assim, não, agora eu tenho um dinheirinho na poupança, eu vou pagar imposto de renda por isso. Não, não vai. Você vai pagar o seguinte, é assim, ó, se você, quando a gente fala de renda é assim, ó, se você receber mais que 50 mil reais por mês de renda, somando o salário do mês, somando talvez um aluguel que você recebe, somando um rendimento da poupança, somando um título de capitalização, se isso tudo, se você somar tudo isso, isso der mais que 50 mil reais por mês, isso vai pagar imposto de renda, mas é a soma de tudo, tá? Mas também para os 5 mil reais da isenção, prof, ou só dos 50 mil? Não, 50 mil é assim, ó, 5 mil é sobre o seu, vamos falar, seu rendimento de salário, tá? Seu rendimento de salário. Agora, quando, vamos imaginar que você tenha rendas de aplicações financeiras, entra poupança, LCI, o que acontece? Vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar, você tinha lá 5 mil de salário, não pagava imposto de renda, e vamos supor que você tinha lá, vamos pegar aqui 2 milhões aplicados. E esses 2 milhões te rendiam, no final do ano, 600 mil reais de renda, tá? Isso não era tributado. Você não pagava imposto sobre isso. Agora, se essa renda der um valor superior a 600 mil, que dá os 50 mil reais por mês aí, tá? Aí sim vai ser tributado, né? Se você pegar 50 mil vezes 12 meses, dá 600 mil. Então, na hora de você declarar seu imposto de renda, se a sua renda for superior a 600 mil, tá? Aí você vai falar, mas não é acima de 5 mil? É, acima de 5 mil para a renda dos trabalhos. Agora, as aplicações financeiras que geram rendas, aí é acima de 600. Tem que juntar tudo e dar 600, tá? São naturezas diferentes, então, de valores que recebe. Tá? Isso, são naturezas diferentes. É igual, eu não coloquei aqui do aluguel, mas o aluguel, por exemplo, o aluguel está aqui no meio. Vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que você seja dona de casas e você aluga essas casas. Como é que ficou essa reforma para quem tem locação, para quem aluga imóvel? É assim, ó, se você tiver mais que 3 imóveis, olha, você tem que ter mais de 3, então, ou seja, mais de 3 é 4, você tem que ter pelo menos 4 imóveis, e se a renda dos 4 imóveis juntos, tá? Somar os 4 imóveis juntos, der 200 mil. Entendeu? Aí você vai pagar imposto de renda sobre esse valor, né? Se não, não tem problema. Eu tenho um imóvel, eu alugo por 200 mil, seja um imóvel bem grande, não tem problema, não paga. Mês, tá? 200 mil mês, eu tô falando. Não, desculpa. Tô falando ano. 200 mil ano, tá? Tem que, entendeu? Tem que dar uma renda, você tem que ter, se você aluga um imóvel por 20 mil por mês, uma casa que seja bem grande, você aluga ela por 20 mil reais. No final de 12 meses, vai dar 240 mil reais. Você não vai pagar imposto por receber esse aluguel. Agora, se você tiver 4 casas que somadas no final do ano, você receber mais que 240 mil pelas 4, aí você paga, tá? Aí você vai pagar imposto de renda sobre o aluguel. Isso também era isento. Quem recebia, né, quem fazia locação de imóvel na pessoa física, esse valor não era tributado de imposto de renda na totalidade. Agora ele vai ser também. Mas também é só para quê? Porque muita gente está confundindo isso aí, tá falando assim, pessoal, eu tenho uma casinha de aluguel, recebo ali 2, 3 mil por mês, é a minha renda, agora tem que pagar. Não, não tem, tá? Continua do mesmo jeito. É só quem tem uma renda alta, né? Uma renda grande, considerada uma renda grande, aí sim vai pagar. Beleza? Podemos seguir, então? Então Obrigada. tá, gente, nada. E aí vamos
a nossa Lei 214, que é aqui a lei que estabelece aí, então, essa troca de tributos do consumo, né? Se a gente for estudar essa lei, ela tem 542 artigos, gente. Ela é gigante, ela é uma bíblia, tá? Ela é bem grande mesmo, realmente. Mas a gente, né, fez um resumo das principais partes dela para a gente entender aqui, ó. Tá? Então, olha só. O sistema antigo, que a gente já falou, a gente tem 5 tributos que são pagos. É o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Esses são os impostos que nós pagamos hoje em qualquer fase que você compra um bem. Vamos pegar lá, a indústria foi uma indústria vou pegar meu caso, uma indústria que faz fabricação de laticínios, vende aqueles produtos lácteos para o supermercado. Quando ela vende, ela tem que pagar todos esses impostos. O supermercado, vamos supor que é diferente, vamos supor que a indústria vende para um revendedor, o revendedor vende para o supermercado vende para o consumidor final. Então, todo mundo vai pagando, toda a cadeia, né? A gente chama isso de supply chain. Então, toda a cadeia de produção aí, né? E os impostos eram esses, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, agora a gente vai ter o que a gente chama de IVA dual. São 2 impostos apenas. Todos os impostos que existiam vai sumir, não vão existir mais, e no lugar deles vai ficar o CBS, esse aqui, ó, esse CBS, que é chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS, COFINS, o IPI. Veja bem que o IPI, ele tem uma particularidade que eu vou falar agorinha, e o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, ó, todos esses impostos somem, né, e vem no lugar o CBS e o IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse substitui PIS, COFINS e IPI, esse substitui ICMS e ISS. Aí, por que eu falei que o IPI não vai sumir? No primeiro momento, a lei, essa lei complementar, antes dela ser promulgada aí, dela ser, vamos dizer assim, dela ser aprovada pelo governo, ela extinguia o IPI, não existia mais IPI. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, a Zona Franca de Manaus é uma região do Brasil que tem incentivo, ou seja, o governo dá muito incentivo se você montar uma indústria lá nessa região, na região que a gente chama de região sulframada. Região sulframada vem ali Manaus, são várias cidades, tanto do estado do Amazonas, quanto de outros estados ali perto, do Acre, do Maranhão, Roraima. Então tem várias cidades ali que é o que a gente chama de região sulframada. Elas têm o quê? Elas têm isenção de impostos. Aí agora, o principal imposto que eles têm isenção é esse aqui, ó, o IPI. Aí agora você chega e fala, mas todo mundo vai ter isenção? Então que benefício eu vou ter de abrir uma indústria lá na Zona Franca de Manaus? Então agora funciona assim, ó. O IPI, ele vai continuar sendo cobrado se o que você produz também é produzido na Zona Franca, entendeu? Então você não pode concorrer com a Zona Franca. Vamos supor que você vai abrir uma indústria de metais, fabricar de uma metalúrgica que fabrica essas conexões de banheiro, essas coisas aí, vamos imaginar. Isso tem lá na Zona Franca. Então se eu abrir ela aqui, eu vou pagar também, eu vou pagar o IPI. Por quê? Porque eu estou concorrendo com a Zona Franca, tá? Então é isso. Ainda vai ser normatizado, ainda vai sair a lista dos produtos que vão pagar IPI por concorrer com a Zona Franca, tá? Isso é exatamente isso, é para evitar que o incentivo que existia para a Zona Franca suma, tá? Então, beleza, todos esses impostos vão ser substituídos por 2, pelo CBS e IBS. Ainda existe um outro imposto aqui, ó, que é o IS. O IS é o que a gente chama de imposto do pecado, tá? Esse imposto aqui é o que a gente chama de imposto seletivo, foi apelidado de imposto do pecado, e ele vai ser aplicado a quem? A todos os
produtos e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, de cara, você já sabe o que está entrando aí, né? Cigarro, bebida alcoólica, agrotóxico. Então, qualquer produto que seja considerado prejudicial à saúde ou prejudicial ao meio ambiente, ele vai ser tributado desse imposto, do IS. Então, por exemplo, bebida. Bebida vai ter o quê? Bebida vai ter, agora, CBS, IBS e o IS. Antes ela tinha o quê? Antes ela tinha IPI, PIS, COFINS e ICMS, tá? Agora vai ter, né? A maioria dos produtos vai ter só IBS e CBS, tá? A maioria dos produtos vai ter só esses dois aqui. Beleza? Tranquilos? Então tá. Seguindo aí, gente, qual que é a característica desse novo imposto? Esse imposto, na realidade, ele é baseado nos formatos de outros países, tá? Grande parte dos países, principalmente na Europa, utilizam essa metodologia, esse sistema de tributação. A única diferença é que lá a carga tributária é menor do que a que estão propondo aqui, porque existe uma questão que eu acho que nem está aqui, mas é assim, ó, o princípio da neutralidade. O que significa esse princípio da neutralidade? Significa assim, ó, os novos impostos não podem ser nem maiores nem menores do que os antigos. A ideia é que seja feita uma simplificação dos impostos, porque antes era muito imposto e a gente tinha um trabalho louco para o pessoal da área tributária, da parte fiscal. Nossa, principalmente quando falava em substituição tributária, acho que vocês já viram a gente falar bastante sobre substituição tributária, né? Mas esse princípio da neutralidade, ele está fazendo o quê? Ele fala assim, ó, os impostos não podem nem aumentar e nem diminuir. Os estados e municípios precisam receber a mesma coisa que eles recebiam. Os contribuintes, que são as indústrias, né, tá, e os indústrias e comércios, que são as pessoas que pagam esse IBS, né, maior um pouco, eles precisam pagar do jeito que eles pagavam. A questão é só simplificar o formato, não aumentar e nem diminuir, tá? Porque muita gente, essa é a grande pergunta, professor, vai aumentar ou vai diminuir o imposto? Todo mundo pergunta isso no final. Com base no princípio da neutralidade, não é para acontecer nenhum nem outro, tá? É para permanecer. O que é para acontecer é a simplificação. E aqui, ó, isso aqui, ó, base ampla de incidência. Então, vamos lá, vamos entender. Base ampla de incidência significa que tudo tem que tributar. Antes tinha várias exceções. Ainda vai existir algumas exceções. Mas a base ampla de incidência fala assim, ó, todos os bens e serviços, né, precisam ter incidência. Até que eu falei aqui, ó, transação como locação, que antes não tinha, né, locação, que é o aluguel, venda de imóvel, arrendamento, tudo isso vai ser alcançado pelo novo sistema tributário. Mas é claro que vai ser alcançado se a renda for alta, tá, gente? Princípio do destino. Esse aqui também é outro detalhe, que vai talvez alterar aí quanto cada estado recebe. Hoje funciona assim, ó. Vamos supor que a maioria de vocês, vamos lá, eu tô aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Quem é de outro estado aí? Só para... Aqui é Caroline, Patrícia, tudo de outro estado, né? São todas pessoas de outro estado. Então, vamos pegar, alguém aí, põe aí para mim o estado. De que estado que é? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, só para... Ninguém falou nada aí. Ó, a Patrícia é do Rio Grande do Sul, é isso, Patrícia? Né? Então tá. Ó, então só para você entender, Patrícia. Eu estou em Minas Gerais e você está no Rio Grande do Sul. Então, se hoje a empresa aqui que eu presto serviço vem vender mercadorias lá para o Rio Grande do Sul, se a mercadoria sair de Minas Gerais e ela for para o Rio Grande do Sul, ela vai pagar
12% de ICMS para o estado de Minas. 12%. Então, por exemplo, se eu estou vendendo a mercadoria por 100, eu tenho que pagar desses 100 reais, 12 reais para Minas Gerais. E a pessoa que comprou essa mercadoria lá, né, quem comprar ela aí no Rio Grande do Sul, a alíquota interna do Rio Grande do Sul é 18%, tá? É 18%. Então, o que que acontece? Eu paguei 12 na primeira faixa. De 12 para 18, falta 6. Essa diferença de alíquota dos 6% precisa ser pago aí por quem está comprando essa mercadoria para o estado do Rio Grande do Sul. Então, ó, a mercadoria saiu de Minas, vai para o Rio Grande do Sul, 12% fica para Minas Gerais, e Rio Grande do Sul vai receber 6% da diferença de alíquota, tá? Dessa transação. Aí depois, quando quem comprou a mercadoria aí no Rio Grande do Sul vender para um outro, né, vamos supor que seja um supermercado, quando ela vender lá para o outro, para a próxima etapa, aí ele vai pagar 18% sobre o lucro, né, 18% sobre o lucro disso aí. Aí, a primeira, vamos falar, grande simplificação, vocês já viram que eu já estou explicando aqui, é complexo, né, complexo. A primeira grande simplificação é isso aqui, ó, princípio do destino. Agora, os impostos são cobrados apenas no destino. Tá? Estou vendendo para o Rio Grande do Sul. Quem vai me cobrar o imposto é o Rio Grande, entendeu? Quem vai receber esse imposto é apenas o Rio Grande do Sul. Eu estou em Minas, vendo para o Rio Grande do Sul, quem vai receber imposto é só o Rio Grande do Sul. Minas não recebe mais nada. Então é só o destino, só para onde vai ou aonde eu estou prestando o serviço. Essa é a primeira grande simplificação. Porque antes vocês já viram que toda vez que a mercadoria saia de um lugar para o outro, tinha um punhado de regra. A segunda grande simplificação é que a gente chama de não cumulatividade plena. Isso aqui significa o seguinte: toda vez que eu compro uma mercadoria de alguém, eu tenho direito a creditar, a gerar um crédito dessa mercadoria, o crédito daquele imposto. Né? Agora são dois, é o IBS e o CBS. Vamos deixar o IS de lado, que o IS é só para mercadorias que prejudicam a saúde. Então, dois impostos, IBS e CBS. Imagina que eu sou aqui um supermercado. Então, eu comprei mercadoria para vender no meu supermercado. Quando eu compro, eu posso creditar, eu posso me creditar do valor que eu estou comprando em relação a CBS e IBS. Vamos supor que a alíquota dos dois juntos seja, vamos fazer a conta que todo mundo está fazendo, 28%. Então é assim, ó, comprei 100 reais de mercadoria, né, comprei 100 reais. Quem me vendeu tem que pagar 28 reais para o governo. Tá? Eu que estou comprando, eu vou ter um crédito de 28 reais. Quem me vendeu paga 28 para o governo, eu que estou comprando, vou ter crédito de 28 reais. Peguei essa mercadoria e agora estou revendendo por 200. Vamos supor que eu tive 100% de lucro. Não é assim, mas só para facilitar a nossa conta. Então, quando eu vender a minha mercadoria por 200, ela vai ser tributada em 28%, ou seja, 56 reais. Então, eu vou vender aquela mercadoria, quem vai me comprar, ela vai comprar por 256. Eu paguei 128, 28 foi imposto, que lá, estou vendendo por 256. Aí, aqueles 256, 56 é imposto que eu tenho que pagar. Só que daqueles 56 eu vou diminuir 28 reais, que é da minha compra. E aí, com isso, eu tenho só 28 reais para pagar para o governo. Entendeu? Então, o governo recebeu 28 reais primeiro lá de quem me vendeu. Eu teria que pagar 56, mas como ele já recebeu 28 de quem me vendeu, eu tenho que pagar só mais 28, porque eu vendi por 256, né? Então, é uma cadeia, tá? Pode falar isso, Ellen? Para todos os regimes, isso? Simples Nacional, todos? Simples Nacional é aí que a porca vai torcer o rabo. Simples Nacional é o seguinte: você pode optar
por fazer esse processo ou não. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou até lá na frente aqui, só para, já que essa dúvida sua aqui é interessante, né, para quem conhece um pouquinho do Simples Nacional, aqui, só um pouquinho, olha aqui, Simples Nacional, você vai ter duas modalidades, você vai ter, ó, o contribuinte que for do Simples Nacional, ele vai poder escolher, ele vai poder falar assim, ó, eu vou ficar no Simples Nacional, não vou gerar crédito para ninguém, tá? E aí, não vou me creditar de nada e também não vou gerar crédito para ninguém. Ou eu vou ficar no Simples Nacional e vou fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que me creditar e debitar. A questão é como é que você vai optar? A opção vai ser justamente aqui, ó, nesse aqui, ó. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Se o Simples Nacional, se você é uma empresa do Simples que negocia com o consumidor final, é vantajoso você ficar no regime do Simples, sem optar, sem pagar, sem gerar crédito. Agora, se você está no Simples Nacional, mas se você é uma empresa que negocia com outras empresas, as empresas não vão te comprar fatalmente. Se você estiver no Simples Nacional e você optar por não gerar crédito, ninguém te compra se você negocia com outras empresas, porque as outras empresas vão querer o crédito. Então, se você está vendendo lá uma mercadoria ou prestando um serviço e falar, não, meu serviço custa 100, mas não gera nada de crédito para você. A outra empresa que está no Simples fala, não, meu serviço custa 100, mas te dá crédito. Você vai deixar de fazer o serviço. Né? Então, o que acontece? É uma análise que quem está no Simples Nacional tem que fazer. Optar ou não, mas como que ela vai escolher? Ela vai escolher de acordo com quem ela negocia. Se ela negocia com o consumidor final não precisa de crédito, porque está na última etapa da cadeia, ele não vai aproveitar créditos, né, porque não vai revender nada daquilo, é simplesmente consumo. Agora, se você está no Simples Nacional e você negocia com outras empresas, fatalmente você vai precisar optar. Então tá aqui, ó. Por quê? Porque o setor de compra das empresas vão fazer isso aqui, ó. Eles vão avaliar a viabilidade de comprar de empresas optantes do Simples de acordo com a opção deles, né? Gerando crédito. Toda empresa que negociar com o Simples Nacional vai querer créditos, né? E aí entra nessa questão aí, tá? Eu não sei se mais alguém aí, essa aí também é uma grande dúvida sobre o Simples Nacional, muita gente está, né, pensando em como é que vai funcionar isso aí. Bom, gente, então, ó, o princípio do destino, agora não cumulatividade e legislação uniforme. Essa legislação uniforme quer dizer o seguinte, hoje, gente, vocês sabem que quem conhece um pouquinho do ICMS sabe que bagunça que é. Cada estado tem uma legislação do ICMS, né, e é difícil, igual a empresa que eu presto serviço, que a gente, né, que eu já te falei várias vezes, né, eu sou da área de TI, de tecnologia, né, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, mas da parte tributária e contábil. Ela negocia, para vocês terem ideia, ela negocia com quase todos os estados do Brasil, ela só não negocia com o Sul, com a região Sul, mas todos os outros, e cada estado tem uma legislação diferente com relação ao ICMS. Né, quando a gente fala disso aí, é uma confusão, né, porque praticamente o contador tem que estar entendendo todos os estados do Brasil. E aqui não, aqui a gente vai ter uma legislação única, CBS substitui PIS e COFINS é um tributo da União, do ente federativo da União, esse é um só. Agora, o IBS pode ter valor diferente? Até pode, mas vai acabar a substituição tributária, que é a grande confusão do negócio. Outra coisa que vai acabar é a DIFAL, que também dá trabalho demais. Eu vou ali e compro, por exemplo, eu preciso comprar para minha empresa, vamos supor que eu preciso comprar cabo de rede para fazer aqui para rede de computador, e eu estou aqui em Minas, mas eu vou comprar de São Paulo porque o preço está muito melhor. Mas quando eu compro de São Paulo,
eu tenho que pagar a diferença de alíquota dessa mercadoria, porque a alíquota interestadual de São Paulo para cá é 12%, e aqui a minha alíquota interna é 18%, eu tenho que pagar 6% de diferença de alíquota. E aí, né, se eu comprar de Goiás, aqui eu estou em Minas, compro de Goiás, a alíquota interestadual é 7%, e aí aqui é 18%, eu tenho que pagar uma diferença de 8,3%, né, 11% de diferença de default, que a gente chama. Quem conhece um pouquinho sabe. Então, isso é uma verdadeira confusão, gente, para a área contábil e fiscal. Os sistemas têm que, né, e isso sem falar em substituição tributária. Então, essa legislação uniforme, teoricamente, vai ajudar bastante. Vai ser difícil na fase de transição, porque a fase de transição vai ficar tudo junto e misturado. Vai ter os impostos antigos e os novos. Não vai, entendeu? Aí é pior ainda, porque vai ter tudo junto. Mas depois, quando terminar a reforma, lá em 2033, teoricamente, isso vai ficar só os 2 impostos e pronto, não vai ter mais confusão. Se a gente sobreviver a essa fase de tudo junto e misturado aí, o resto vai. Bom, então tá. Ainda aqui, ó, apuração centralizada, essa aqui, ó, essa apuração centralizada significa que o seguinte, gente, hoje, para fazer a apuração dos impostos, a gente tem assim, ó, uma parte apurada do ICMS, a gente tem que fazer uma apuração de ICMS a nível estadual, e aí a gente tem uma apuração para cada estado que negocia, dá uma confusão danada. Tem que fazer uma outra apuração do PIS e COFINS, que inclusive tem o SPED, né, contribuições que trata o PIS e COFINS. Né, por falar nisso, gente, o SPED PIS e COFINS está previsto de acabar. Né, para quem já viu falar aí, vocês são da área contábil, né, a previsão é que em 2027 não exista mais o SPED contribuições. Né, o SPED fiscal permanece até 2033, porque é a fase de transição do ICMS, tá? Mas aí vai surgir o que no lugar? Vai surgir nada. Sabe por quê? Porque a ideia é que agora, com essa apuração centralizada, exista um portal, esse portal vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo de forma automatizada. Aí muita gente fala, isso é um sonho, né? Até eu acho que é sonho, viu, gente? Eu acho que, mas esse ano de 2026 é o ano da calibragem, é o ano de ver se isso vai dar certo ou não. Teoricamente, tudo isso está pronto, tá? Quando a gente vai e assiste aí as lives do pessoal da turma aí que está implantando está fazendo essa transição, né, depois eu posso mandar os links aí, né, da Receita Federal, eles mostram que a coisa está funcionando. Você abre o portal, né, chama apuração assistida, você abre o portal da apuração assistida e lá mostra a sua apuração prontinha, né, e aí, teoricamente, isso vai funcionar bem. E outra coisa é isso aqui, ó, ressarcimento de crédito acumulado. Esse ressarcimento, hoje, para quem entende um pouquinho de contabilidade aí, quem está nessa área, quando se fala em ressarcimento, dá até agonia, porque tem um tal de Perdecomp que tenta ressarcir imposto de renda com imposto federal, com PIS e COFINS. É uma luta, é bem complexo. Você pega, se tiver crédito CMS, você tenta usar esse crédito para às vezes conseguir comprar algum tipo de mercadoria, comprar caminhão, comprar, né, dependendo do seu tipo de... Então aqui quando ele fala desse ressarcimento, gente, é ressarcimento teoricamente em dinheiro mesmo, tá? Ressarcimento creditando o dinheiro para você. Isso vai dar certo? O governo fala que vai, tá? E assim, ó, só para vocês entenderem mais um pouquinho, vai ter quer ver? Deixa eu ir mais para frente aqui, deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Aqui, olha só, imagina aqui, ó, aqui eu tenho uma indústria, tá? Uma indústria que vai vender para uma distribuição e comércio, tá certo? Ó, tá aqui, ó, indústria,
Peraí, desculpa, o meu mouse está no lugar errado, é aqui, ó. Tá? Estão vendo aí, ó, a indústria vendendo, está vendendo R$100. Essa indústria está vendendo, na realidade, agora, lembra que o imposto é nomeado. Então, quando ela fazer a nota, deixa eu até voltar mais um pouquinho para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, olha só. Então, ó, olha como é que vai ser a nota fiscal. Vai ser assim, ó, se eu vender R$1.000 de produtos, lá, né, partindo do princípio que o valor do IBS e do CBS fique em torno de 28%, que é a alíquota referência que a gente chama, né, então, ó, a nota vai estar assim, ó, R$1.000 de mercadoria, 250 aqui, ó, de CBS, 15 de IBS municipal, 15 de IBS estadual, totalizando 280. Esses 280 aqui, então, vai sair uma nota de 1.280. Então, eu estou vendendo, imagina eu vendendo para eu sou indústria vendendo para um supermercado. O supermercado vai receber essa nota de 1.280. Então, quando ele me pagar os 1.280, eu vou receber só 1.000 e 280 já vai ficar para o governo. Porque o imposto vai estar nomeado. O imposto agora ele é por fora. Antes, esses impostos eram por dentro. Você pagava, por exemplo, uma mercadoria para o seu fornecedor, você paga lá R$1.000, R$2.000, mas os impostos já estão dentro desse valor. E depois eles precisavam ser apurados. Agora não, os impostos estão destacados. São destacados, são escritos e fazem parte da nota. Tá? Então, toda a nota fiscal agora, nota fiscal eletrônica, modelo 55, que é essa tradicional, a nota fiscal consumidor final, que é aquele, né, que é o antigo cupom fiscal, que agora chama NFC, que é nota fiscal de consumidor, né, que é o nota fiscal eletrônica do consumidor. Então, tudo isso vai estar escrito na nota. Quando você pegar a sua nota, vai estar escrito lá, valor tanto de IBS, tanto de CBS, municipal e estadual, né? Então, voltando aqui, ó. Se a indústria vender R$100, aqui, essa simulação que está aqui, ela está falando que o imposto vai ser de R$26,50. Então, esse cara aqui está devendo 126. Quando ele pagar esses 126, a hora que ele fez aqui o pagamento. Estão vendo aí, né? Acho que tá. O meu mouse não mostra para vocês, né? Agora que eu estou vendo aqui. Quando eu passo o mouse, não mostra. Eu pensei que mostrava aí para vocês. Deixa eu ver. Só um negocinho aqui. Ah, tá. Ah, beleza. Então, ó. Então tá aqui, ó. A indústria tá aqui, vendeu uma mercadoria para uma distribuição, para um comércio, tá? Esse comércio pagou essa indústria. Então, quando ela fez, ó, ela pagou a nota que ela pegou, a nota é de 126. Então, o que acontece? Esse meio de pagamento, que é o que a gente chama de split payment, vai repassar para a indústria 100 e 26 vai lá para o comitê gestor, que é o governo. Já fica aqui, ó, a Receita Federal e a Receita Federal e o comitê gestor do IBS. Tá? A Receita Federal vai cuidar do CBS, que é quem está substituindo o PIS e COFINS, e o IBS é o comitê gestor que ainda será formado, tá? Então, tá, ó, beleza. Então, ela veio aqui, ó, pagou, né? Pagou aí os 126. Aí agora, essa distribuidora que acabou de pagar esses 126, pegou e vendeu essa mesma mercadoria para o consumidor final a R$150. Então, ó, quando ela vendeu, ela se creditou, ó, ela gerou um crédito para ela aqui, ó, de R$26. Ela gerou crédito, porque quando ela pagou o fornecedor, né, ela pagou os 126, caiu para ela um crédito automaticamente de 26. Quando ela vendeu essa mercadoria por 189, tá vendo? A nota fiscal foi 189,75, significa que 39,75 aqui, ó, 39,75 é imposto. Então o consumidor foi lá, pagou 189 para essa distribuidora. Ó, o consumidor foi e fez o pagamento. Quando ele pagou os 189, né, ele repassou 176. Ah, mas por que ele repassou 176 e não só os 150? Olha só, tanto que o sistema tem que ser inteligente, ó. Você fala, mas vai, o preço é 150, foi 39,75, tinha que ir para o governo 39? Não, ele viu
A apuração, o sistema de apuração assistida, que é o split payment, já viu que esse cara tinha um crédito de R$ 26,50 da compra dessa mercadoria e jogou lá para o comitê só a parte que é do governo, só 13,25. E entrou aqui, ó, para esse distribuidor, entrou R$ 176. Ou seja, entrou 150 e mais a diferença de imposto que ele devia, né, que dá os 26,50, entenderam? Então, assim, é um sistema bastante arrojado, onde tudo vai acontecer de forma automática. Se tudo acontece de forma automática, não vai precisar mais do SPED, tá? Não precisa. O SPED por si perde sua funcionalidade, porque esse sistema de apuração assistida já vai fazer tudo isso, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, que já são 8h26, né? E se a gente começar a aprofundar mais aqui, acaba que a gente perde um pouco o raciocínio. Mas aqui eu acho que foi bom nesse slide que deu para dar uma entendida na sistemática, ó. Uma lógica, uma indústria vendendo para um distribuidor que está vendendo para um consumidor final. E a indústria aqui, ó. A indústria não tem crédito? Tem, a indústria tem crédito. A indústria, ela, para produzir o que ela está vendendo aqui, ó, para o distribuidor, ela comprou um punhado de, vamos falar assim, de matérias-primas, tá? Se for um laticínio, igual no meu caso, ela compra leite, ela compra açúcar, ela compra fermento, ela compra, né, diversos tipos de produtos que são necessários para poder, são matérias-primas, para poder confeccionar os produtos lácteos. Então, tudo que ela comprar, e detalhe, gente, antes era assim, ó, eu comprei papel higiênico para poder colocar nos banheiros para o pessoal usar. Isso não dava crédito. Agora até isso dá crédito. É onde entra aquilo que eu disse, né? Da não cumulatividade plena, tudo gera crédito. Tem exceção? Tem exceção. Se eu comprar do Simples Nacional, que eu acabei de falar mais cedo, se eu comprei isso de uma empresa do Simples Nacional, que não é optante pelo sistema de IBS e CBS, não dá crédito. Então é onde que o setor de compras tem que prestar atenção nisso, tá? Mas a gente vai falar bastante ainda sobre esses detalhes, mas eu acho que até aqui deu para ter uma noção de como é que vai funcionar, né? Eu acho que esse slide deu uma tranquilizada nisso aí, né? Bom, gente, por hoje é isso, né? Agora, na próxima semana, a gente volta às aulas normal de computação, na parte de computação, e aí depois o Thiago a gente vai planejando aí. Exatamente isso aí, Patrícia. A sonegação agora vai ficar bem mais difícil, viu? Porque a coisa vai acontecer automático. Quando você estiver pagando a mercadoria para quem está te fornecendo, o governo já está recebendo a parte dele, tá? É exatamente isso. Bom, gente, é isto. Fiquem com Deus, né? Até a próxima, tá? Segunda-feira que vem a gente tá de volta aí, junto com o Thiago, vendo aí outro tema. Tudo de bom para vocês. Até mais. Boa noite, todo mundo.